Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo número 1. Gostei muito quando o Danilo... Pode ser essa água aqui? Quando Danilo falou que ele queria muito falar sobre esse texto, eu falei assim, ainda bem que ele não falou, ele só queria. Efésios 3, 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo número 1. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim. Disseram os filhos dos profetas para Eliseu: eis que o lugar em que nós habitamos diante da tua face, ele é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o rio Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para que possamos habitar. Aí respondeu ele e disse: tudo bem, podem ir. Disse um deles: o senhor poderia vir com os teus servos? Aí ele disse: eu irei. Assim foi com eles, e chegando eles ao Jordão, eles cortavam madeira. Mas sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E ele clamou e disse, coloque assim as duas mãos na cabeça assim, e fala comigo: ai! Foi isso que ele falou. Ai, meu Senhor! Ele era emprestado. Então disse o homem de Deus: me mostra onde foi que caiu. Aí ele mostrou o lugar, cortou o pau ali, lançou ali e fez flutuar o ferro. Então ele disse: levanta-o. Aí ele estendeu a sua mão e o tomou. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, vamos orar mais uma vez. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra, Pai. Nós honramos ao Senhor e a sua palavra. Por isso pedimos juntos, como igreja, que o Senhor venha trazer sobre nós revelação, entendimento e compreensão, Pai. Deus amado e bendito, em nome de Jesus, usa a minha vida fazendo com que eu seja um canal, simplesmente um canal, a transmitir a sua palavra, de modo que a nossa vida seja transformada e o nome de Jesus seja glorificado. Nós oramos juntos como igreja. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, como eu falei, existem princípios que ativam o poder de Deus na nossa vida para que nós possamos experimentar crescimento. E esse texto que nós acabamos de ler fala de alguns desses princípios que ativam esse poder. Porque se eu quero experimentar crescimento, eu preciso saber o que é que vai fazer o poder de Deus manifestar dentro de mim, a graça e o favor de Deus pegar em mim e fazer o crescimento acontecer. Como é que eu faço para isso? Esse texto diz que os discípulos, eles estavam reunidos em uma casa que ela estava ficando pequena demais, e de repente eles começam a trabalhar para construir uma casa maior. Quantos de vocês estão querendo viver na sua vida pessoal, no ministério, algo maior? Pelo amor de Deus, se você quer, abra sua boca e diga aí: eu quero viver isso. Então como é que eu faço, pastor? Vamos avaliar aqui esse texto. A primeira coisa que eu vejo é que esses aprendizes de profeta, esses discípulos do profeta, eles estavam reunidos na casa menor e eles começaram a pensar na casa maior, e por isso eles falaram. Você normalmente fala de algo que você já pensou antes. E um dos grandes segredos para que o poder de Deus ative dentro de nós é nós pensarmos em que área e onde nós queremos viver e experimentar esse poder. Eles estavam reunidos numa casa menor e eles visualizaram algo maior. Então a pergunta que eu tenho para fazer para você aqui é: qual é a visão que você está trazendo para você a respeito do crescimento que você quer viver no futuro? Qual é a visão que você está criando aqui na sua mente a respeito do crescimento que você quer viver no ministério? Onde você vai estar no ministério daqui a um ano? Você já tem imagem disso? Quem vai ser você daqui a 3 anos?
quem vai ser você daqui a 5 anos? Efésios 3:20 diz que o poder dele é infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então você precisa pensar em alguma coisa. E eu vejo que todas as vezes que nós damos margem para um pensamento de grandeza a respeito do reino de Deus brotar em nós, Deus faz não só isso, mas algo infinitamente mais, além, maior. Mas é preciso pensar. Quando criança, eu ganhava muito de presente da minha avó, de brinquedo quebra-cabeça. E a cada ano que ia passando, que eu ia ficando mais velho, a minha avó ia me dando mais quebra-cabeça com dificuldades maiores. E eu cheguei a montar quebra-cabeça assim, ó, grandão, com as pecinhas pequenininhas. Quantos aqui já montaram quebra-cabeça com peça pequenininha? Fala, ai, ai, ai. Eu era fera, eu montava qualquer quebra-cabeça que me desse. E qual era o segredo para eu montar quebra-cabeça? O segredo era um. Primeiro segredo. Eu gravava a imagem original que vinha estampado na caixa. Se eu conseguisse gravar a imagem original que estava na tampa da caixa aqui, eu montava qualquer quebra-cabeça que me desse. A nossa trajetória, a nossa vida ministerial, é como se fosse um quebra-cabeça. E se você quer montar uma imagem poderosa, você precisa ter essa imagem fixada aqui em você. Olha que coisa maravilhosa. Um outro texto na Bíblia que eu gosto muito, que fala sobre crescimento, Isaías capítulo 54, do versículo 1 ao 3. Diz assim: cante alegremente, ó estéril que não deixa a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama tu que não tiveres dores de parto, porque mais serão os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da sua tenda e estenda as cortinas das suas habitações e não impeças. Alonga as tuas cordas e fixe bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda e fará com que a sua descendência possua as nações, as cidades assoladas. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é um texto que fala sobre crescimento. E o que é Isaías 54? É uma palavra profética de Deus para a nação de Israel, que se estende como uma mensagem profética para a igreja nos dias de hoje. E para liberar essa palavra profética, Deus usa a metáfora de uma mulher estéril que não podia dar luz. E Deus fala o que com essa mulher estéril? Deus fala para essa mulher: comece a se alegrar. Não apenas se alegre, comece a imaginar você ampliando a sua casa, estendendo as cortinas, alongando as cordas. Comece a imaginar que você vai ser mãe de muitos filhos, tantos filhos que você vai transbordar para a direita, que você vai transbordar para a esquerda. Não vai haver limites para o crescimento que você vai viver. Deus está falando para essa mulher estéril: cria a imagem. Gênesis 15. Abraão recebe uma promessa de Deus em Gênesis 12. A Gênesis 15, Abraão vem ter uma conversa com Deus e falar assim: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, porque o Senhor fez uma promessa, eu seria pai de uma multidão e eu só tenho o mordomo Eliezer aqui na minha casa. Eu não sei se essa promessa vai se cumprir ou não. Aí Deus fala para Abraão, que estava dentro de uma tenda: Abraão, dá um pulinho aqui fora, vem aqui que a gente vai bater um papo. E Abraão sai da tenda. E Deus fala para Abraão: dá uma olhadinha para os céus e conte as estrelas, se é que tu pode contá-las. Pois é, Abraão, é assim que vai ser a sua descendência. O que Deus queria criar em Abraão? Imagem do futuro que ele ia experimentar. Qual é a imagem daquilo que você quer viver no futuro do ministério, irmão? É preciso criar essa imagem. Princípio para poder ativar o poder de Deus para vivermos crescimento. Segundo princípio que eu vejo nesse texto. Esse texto mostra que esses discípulos, eles tinham maturidade. A cada
passo da construção da casa maior, você vê aqui nesses discípulos maturidade. Os caras mostram que eram maduros. Você sabe por que muitas pessoas que amam a Deus, têm fé em Deus, não vivem crescimento? Porque elas não amadureceram do lado de dentro o tamanho do que elas querem crescer do lado de fora, na mesma proporção do tamanho para o que elas querem do lado de fora. Tem gente que está há 15 anos no ministério, 20 anos no ministério, 30 anos no ministério, mas ainda não cresceu do lado de dentro nada. Continua o mesmo menino e o mesmo neném de sempre. São sempre as mesmas estratégias que o diabo usa para poder você desanimar, querer desistir, jogar a toalha, dizer não vai dar mais. É a mesma estratégia. Você não passou de fase, irmão. É a mesma coisa sempre que o diabo usa, e é isso que trava você. Então, se eu quero crescer do lado de fora, eu preciso amadurecer do lado de dentro. Faz um carinho no vizinho que está do seu lado e fala para ele assim: está na hora de crescer, neném. Meu amigão aqui. Você sabe, irmãos, Jeremias capítulo 12, versículo 5, eu amo esse texto, diz: se você não aguenta correr com quem anda a pé, como é que você quer competir com quem anda a cavalo? Você não está dando conta de pastorear uma igreja de 30 pessoas, mas está pedindo para Deus para dar uma igreja de 300 pessoas. Você não aguenta liderar um grupo pequeno que cuida de 10 e quer um dia liderar um grupo que vai cuidar de 100. Você não está aguentando administrar um salário de 1.000 e está pedindo para Deus para dar para você 5.000. Se você não aguenta correr com quem anda a pé, como quer competir com quem anda a cavalo, irmão? Toca de novo no seu vizinho e fala: tá na hora de crescer, neném. Fala para ele: tá na hora de crescer, neném. Irmãos, vamos pensar junto aqui, vamos lá. Quem aqui tem um filho de 4 anos ou 5 anos? Um filho ou uma filha? Quem tem aqui? Aqui, casa. Como é que... 6 anos dá. 6 anos dá. Como é que é o nome da criança? Maria Clara. Vamos pensar todo mundo aqui junto. A gente chama a Maria Clara aqui e fala para Maria Clara assim: Maria Clara, eu vou dar para você aqui R$10 de presente e você vai ali na padaria do seu Manel e você compra o que você quiser, Maria Clara. O que ela vai comprar, irmãos? Fala, é isso ou não é? Tira os R$10 e fala assim: Maria Clara, R$10 não, toma R$50. Vai lá na padaria do seu Manel e compra o que você quiser, Maria Clara. O que ela vai comprar? Fala, 12. Mas tira os R$50. Bispo humano é generoso demais. Então ele vai para Maria Clara e fala assim: Maria Clara, toma R$100 para você ir na padaria do seu Manel e comprar o que você quiser, Maria Clara. O pai e a mãe já estão rindo, dando glória a Deus ali, gente. Vocês não estão vendo nada aqui. E aí, se der R$100 nas mãos da Maria Clara para ela ir na padaria comprar o que ela quiser, o que ela vai comprar, gente? Agora pensa comigo. Por que eu e você, nós não temos coragem de entregar R$100 nas mãos de uma criança de 5 anos? Porque uma criança de 5 anos, ela não tem maturidade e nem capacidade para administrar. Deus é pai, mas ele não é irresponsável. E é por isso que ele não entrega na mão de seus filhos algo que eles pedem a respeito de crescimento, porque ele sabe que eles não terão capacidade de administrar. Quantos ainda querem viver crescimento? Digam ai, ai, ai. Terceiro princípio de crescimento nesse texto. Esses discípulos mostram que tinham uma visão de algo especial para o futuro, mostram maturidade do lado de dentro, e número 3, eles mostram que sabem formar uma equipe e trabalhar em equipe. Você sabe o que o discípulo fala? Ele fala assim: vamos para o Rio Jordão para poder cortar madeira. E quando ele fala vamos para o Rio Jordão para cortar madeira, as pessoas vão.
Não existe nada nessa vida que é grande, que é relevante, que foi conquistado por uma pessoa só. Tudo que é grande e poderoso é conquistado por uma equipe. E a pergunta que eu quero fazer é: quem é a sua equipe, irmão? Porque se eu quero formar algo poderoso, eu preciso pagar o preço do discipulado para formar uma equipe poderosa. Ele diz: olha, vamos para o Rio Jordão, e as pessoas vão. Liderar é influenciar. Você precisa dizer vamos, e as pessoas precisam ir. Se você diz que é um líder, mas não está influenciando ninguém para ir com você, você está fazendo qualquer coisa menos liderar. Esses discípulos mostram que eles sabem trabalhar em equipe. Eu vejo que tem pessoas que elas sabem até influenciar um grupo para poder trabalhar junto com ela. Só que influencia, isso é só durante um tempo. Porque elas não sabem manter uma equipe, elas não sabem trabalhar mantendo uma equipe. Tudo aquilo que ganha, logo, logo perde. Ganha, influencia para vir junto, mas logo, logo perde. Quantos ainda querem experimentar o poder do crescimento na sua vida? Diga aleluia. Quinto princípio nesse texto: quando ele tem uma equipe, ele diz para a equipe qual era a estratégia para construir a casa nova. E qual era a estratégia? A estratégia era: vamos para o Rio Jordão para poder cortar madeira. Era o próximo passo da estratégia. A pergunta que eu quero fazer para você é: qual é a estratégia que você está recebendo de Deus para poder experimentar o crescimento que Ele quer lhe dar? Para esse poder de Deus ser ativado dentro de mim, eu preciso de entender qual é a estratégia dEle. O plano de salvação foi uma estratégia de Deus, irmãos. A libertação do povo do Egito foi uma estratégia de Deus. A chegada, a conquista de Jericó e a chegada na terra foi estratégia de Deus. A expansão do evangelho na igreja de Atos, uma estratégia de Deus. As igrejas nas casas, uma estratégia de Deus. Qual é a estratégia que você está recebendo do Senhor? Porque para ativar esse poder, a estratégia de Deus precisa nascer aqui dentro. Sabe, eu tenho estratégia para tudo. Para tudo. Eu tenho 4 filhos e mais 3 agregados. Um total de 7. Era para você dizer, uau! Desses 4 mais 3 agregados, 3 são adolescentes. Irmão, pensa em estratégia que eu preciso receber de Deus todo dia para poder cuidar bem dos meus filhos adolescentes, criando eles firmes nos princípios do Senhor, ensinando a eles a não se meter em coisa errada na escola, ensinando eles a avaliar as amizades. Eu preciso de muita estratégia. Quem tem filho adolescente aqui e sabe que precisa de estratégia, fala aleluia. Irmãos, eu tenho uma esposa que ela me ama muito e ela é muito exigente. E eu preciso de muita estratégia para poder cuidar bem da minha esposa. Quantos maridos precisam de muita estratégia para cuidar bem da esposa? Diga aleluia! Quantas esposas estão aqui precisam de muita estratégia para cuidar bem do seu marido? Fala ai, ai, ai! Ô irmão, eu sou pastor de uma igreja local e estou completando 20 anos de ministério agora, nesse ano 2019. E se tem uma coisa que eu preciso desde que eu comecei o ministério, é de muita estratégia para poder cuidar de alguns irmãozinhos complicados e difíceis na igreja. Você tem que se preparar antes e elaborar estratégia e falar: Deus, como é que eu começo? É por aqui, é por ali. Eu queria saber quantos de vocês precisam de estratégia para cuidar de gente difícil na igreja. Diga ai, ai, ai! Agora, escute. Isso tudo faz parte do processo do crescimento. E eu preciso de estratégia. Você sabe como é que eu faço para poder criar as minhas estratégias? Talvez
você já conheça, alguns já conhecem, se você não conhece, entra lá. Eu tenho um canal no YouTube de treinamento de líderes. E lá eu coloco muitas estratégias que Deus me dá. Estamos chegando a 70 mil pessoas, lá temos mais de 3 milhões de visualizações com treinamentos para poder você aplicar com a sua equipe e potencializar ela. Agora, como é que eu faço isso? Escute, não abro mão do meu tempo com Deus todos os dias pela manhã. Todas as minhas manhãs são consagradas a Deus. Raríssimo o dia em que de manhã eu não sou trancado dentro do meu escritório buscando a Deus. Raríssimos. E aí eu estou lá no meu escritório, algumas coisas que eu faço no meu tempo com Deus, uma delas é botar um fonezinho de ouvido que eu tenho que bloqueia todo o som externo, e eu começo a adorar. Eu vou adorando o Espírito Santo, eu vou cantando junto com aquela música, tá eu e o Espírito Santo ali. E é maravilhoso, eu começo a adorar. E no meio da adoração da canção parece que me acende uma luzinha aqui, plim. Eu falo, sim senhor, o que é? E ele diz, escreve aí uma estratégia. Eu tenho um caderninho com uma caneta. E depois eu começo a ler a Bíblia. Eu vou lendo uma sequência de livros da Bíblia que o Espírito Santo está me direcionando a fazer, e de repente lendo a Bíblia, paro num versículo que talvez não tinha nada a ver com aquilo que a luzinha acende de novo. Plim! E eu paro. Sim, Senhor. E Deus fala, escreve aí outra estratégia. E eu começo a orar pela minha família, começo a orar pela igreja, começo a orar pelos irmãos, começo a falar em línguas, e no meio da oração parece que de novo acende a luzinha, plim! E eu paro. O que foi, Espírito Santo? E ele, escreve outras estratégias. E eu paro. Escute. Todos vocês recebem estratégias do Senhor. O problema é que você não para anotar e escrever as estratégias que Ele te dá. Então você levanta e a estratégia passa batida. Você ora amanhã de novo e o Espírito Santo te fala uma estratégia e você não anota e ela passa batida. O Espírito Santo te dá uma estratégia, você levanta e vai trabalhar e ela passa batida. Então todo projeto de crescimento vem com uma estratégia. Eu preciso organizar as coisas que Deus está me proporcionando de bênção. Eu preciso preparar o crescimento que Deus está me dando, porque se eu não preparar com uma estratégia, se perde. O favor e a graça de Deus vêm de maneira violenta, mas se eu não tiver uma estratégia para preparar isso e receber isso, se perde. Quinto princípio para poder virar a chave para o poder de Deus ativar dentro de nós e vivermos o crescimento. Quantos querem isso, digam aleluia. Irmãos, eles tinham uma visão de crescimento, eles tinham maturidade, eles formaram uma equipe, eles tinham uma estratégia, e agora, o que falta? Vamos para o Rio Jordão, todo mundo arregaça a manguinha e ó, diga para o vizinho que está do seu lado, trabalhar duro. Não tem como eu viver o favor de Deus se eu não trabalhar duro. Não tem como eu viver o favor de Deus, ficar sentado esperando e falar, Senhor, faz. Senhor, eu quero. Não arregaça a manga e trabalha duro não, para você ver se vem favor de Deus sobre a sua vida. Trabalhar duro, irmão. Todo projeto de crescimento do reino de Deus, em toda a Bíblia, os homens de Deus se esforçaram trabalhando duro. Sabe? Nós que temos uma igreja que trabalha com discipulado e célula, é uma loucura santa. Por quê? Nós temos reunião de discipulado, reunião da célula, reunião do Ministério Louvor, e mais uma visita que tem que fazer, e tem que cuidar da família em casa, e ainda tem as coisas do trabalho, e ainda tem a convocação da conferência que o pastor faz, e ainda tem que cuidar das pessoas difíceis que nós estamos discipulando, e ainda tenho que resolver meus problemas pessoais, e eu ainda tenho um monte de coisa, e às vezes eu paro e falo assim, meu Deus do céu, quanta loucura, é muita coisa, quantos de vocês veem de que é muita coisa que a gente está falando, fazendo, fala ai, ai, ai. Tenho uma boa notícia para você.
não tem para onde correr. Se você quer crescer, é assim mesmo, vai ter que trabalhar duro, diga aleluia. Irmão, sou pastor de uma igreja local em constante crescimento, treino 6 discípulos que estão ligados a mim, discipulando eles, praticamente que semanalmente. Treinamos outras igrejas no Brasil. Tenho um canal de treinamento de líderes que preciso toda semana estar produzindo conteúdo. Escrevo livros, ajudo pastores na formação ministerial com metodologia de coaching. E treino e corro toda semana para estar em um lugar diferente, outro lugar diferente, outro lugar. E tenho que cuidar bem da minha esposa exigente. Tenho que educar bem os meus 7 filhos. E às vezes eu olho e falo assim, meu Deus, quanta coisa. Aí Deus falou, você não me pediu crescimento? Trabalha duro. Quantos estão pedindo para Deus crescimento? Fala, aleluia. Amigão, arregaçar a manguinha e ir para o Rio Jordão cortar madeira. Qual é um outro princípio para eu poder experimentar e viver esse poder de Deus que é liberado dentro de mim para eu viver crescimento? Se eu quero experimentar esse poder de Deus dentro de mim sendo ativado, eu preciso de ter uma mentalidade renovada. Eu preciso de ter coragem de destruir as coisas velhas para que as coisas novas de Deus cheguem. Você tem que mandar embora o velho para poder experimentar e viver o novo. Olha só, escute só. Os profetas antigamente valorizavam muito o ambiente físico que eles reuniam. Então aquele ambiente físico era para eles um lugar consagrado, um lugar especial. E todas as vezes que eles ampliavam o lugar que eles estavam acostumados a reunir, porque aquele lugar era especial para eles, eles não construíam aquilo em um outro lugar, eles construíam aquilo no mesmo lugar. E para construir algo maior no mesmo lugar, o menor iria precisar de ter coragem e disposição para poder quebrar as paredes antigas. Quantos querem viver o novo, digam amém. Tem que ter coragem e disposição para poder destruir paredes antigas. Jesus falou de que ele iria derramar vinho novo em odres novos. Não tem como derramar vinho novo em odres velhos, porque se perde tanto vinho quanto odre. Romanos 12 diz que nós precisamos renovar a nossa mente para poder entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovar a mente, renovar. Deus é um Deus de coisas novas. Eu lembro que quando eu era criança, eu gostava muito de ouvir, na verdade, era adolescente, eu converti com 19 anos. Então, com 15 para 16 anos, eu gostava muito de ouvir um som na minha casa, numa aparelhagem chamada 3 em 1. Quantos aqui lembram do 3 em 1? Rádio AM, FM, toca disco de vinil e fita cassete. Você lembra disso? Fala, ai. E aí eu colocava lá um disco de vinil de uma banda que eu gostava demais. O nome dessa banda era La Bamba. E ele tocava uma música mais ou menos assim. La Bamba. Aí sabe o que eu fazia? Eu copiava a música daquele disco de vinil, jogava para a fita cassete, apertando 2 botãozinhos assim, ó, de rec, ó, tic, e ele copiava para aquela fita cassete, e aí eu botava em um aparelhinhozinho que eu tinha chamado Walkman, eu ia para a escola ouvindo o Walkman. Agora deixa eu te falar. O 3 em 1 sumiu. Aí começaram a vir os microsystem, tocando CD. O CD acabou. Agora você escuta música, escuta pregação no pendrive, você escuta música no Spotify, no YouTube, no Google Play. Ninguém mais escuta música no disco de vinil. Você escuta no Walkman? Deixa eu falar uma coisa para você. As gravadoras que não atualizaram, faliram. Deus é um Deus de coisas novas. E tem gente que não está entendendo a atualização que Deus está fazendo. Deus é um Deus de coisas novas.
E eu preciso estar ligado na nuvem de Deus. Eu lembro que alguns anos atrás, acho que nem tem tanto tempo assim, você queria assistir um filme com a sua família no final de semana, aí você andava alguns quilômetros da sua casa, ia num lugar chamado locadora, aí você escolhia 2 filmes e ganhava um de brinde, 3. Aí tinha que entregar tudo na segunda-feira. E quando chegava na segunda-feira, você tinha que entregar aqueles filmes e todas as fitas tinham que estar rebobinadas, porque se não tivesse rebobinada, você pagava multa. E tem gente que está aqui que ficou devendo a multa locadora até hoje, que eu sei. Hoje, se você quer assistir um filme, você assiste um filme com a sua família aonde? Vocês também têm Netflix aqui? As coisas atualizadas. Você precisa atualizar. É preciso atualizar. É preciso ter coragem para atualizar. Agora, pastor, eu estou fazendo tudo isso. E eu não estou vivendo crescimento. Eu fiz tudo isso. Tive visão. Formei equipe. Estratégia, pastor, apliquei. Aliás, eu fiz tudo isso e até comecei a crescer um pouquinho, mas parece que parou tudo. Porque o que aconteceu com esses discípulos foi isso, gente. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a trabalhar duro, e eles começaram a aplicar a estratégia, e eles começaram a trabalhar com equipe, só que no meio do processo de crescimento, o que aconteceu? Eles perderam a ferramenta principal. E quando eles perdem a ferramenta principal, o crescimento que estava a todo vapor, o que aconteceu? Tem líder que está aqui. Tem pastor que está aqui. Que estava fazendo tudo certo. Você estava trabalhando muito. Você estava aplicando estratégias. Você começou a crescer. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E o crescimento parou. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho que você parou de crescer. Pastor, como é que eu faço para voltar a crescer? Como é que eu faço para voltar a ativar o poder de Deus dentro de mim? Para eu experimentar essas coisas tremendas que diz Efésios 3:20. Como que eu faço, pastor? Aqui nesse texto existem 3 dicas para quem quer voltar a crescer. E eu vou encerrar com isso. Quantos querem voltar a crescer, digam amém. A primeira dica desse texto. Na hora que ele perde o ferro do machado, diz o texto que ele dá um grito. E eu imagino que ele colocou a mão na cabeça, assim, igual nós colocamos. Coloca a mão na cabeça aí, coloca. E diga o grito que ele disse. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ai! E logo que ele disse ai, o que ele falou? Ai, meu Senhor. Eu perdi o ferro, ele era emprestado. Esse ai foi o grito de um pedido de ajuda para o homem que Deus havia colocado ao lado dele para o mentorear. Que ele não abriu mão de ir na caminhada junto com ele. Esse ai foi um pedido de ajuda e muitas pessoas pararam de crescer e elas estão com o coração travado, cheio de orgulho e não querem pedir ajuda para o homem que Deus colocou para ser uma bênção na sua vida. Então tudo travou, tudo parou. As coisas na sua casa estão indo de mal a pior. Sua vida espiritual está um fiasco. Seu casamento está por um fio. Você está com a sua casa toda bagunçada, mas você está com o coração travado e não vai pedir ajuda. E é por isso que tudo travou na vida. Esse cara, ele não hesitou em gritar e falar: ai, meu Senhor, me ajuda. Quem é a pessoa que Deus colocou perto de você que pode te orientar, que pode orar por você, que pode te abençoar no momento onde tudo trava? Quem é? Quem é essa pessoa? Vença esse orgulho que está travando a sua vida, impedindo você de experimentar o favor de Deus através da oração de um homem ou de uma mulher que Deus enviou para ser bênção na sua vida. Vença esse orgulho. Segundo ensinamento desse texto para voltar a crescer.
Ele diz: ai, meu Senhor, eu perdi um machado. E ele era emprestado. Então, o profeta pergunta para ele: me diga, aonde foi que você perdeu esse machado? A segunda dica é: seja verdadeiro e transparente com você mesmo e com alguém que Deus colocou perto de você. Tente identificar o que aconteceu com você no meio do processo. Tente identificar o que aconteceu com você no meio do caminho. Seja verdadeiro com você mesmo. E seja verdadeiro com alguém que Deus colocou perto de você. Alguns anos atrás, nós tínhamos acabado de transicionar a igreja de um modelo convencional para um modelo de célula discipulada. Na época tínhamos umas 150 pessoas na igreja. E aí, em 1 ano e meio para 2 anos, a igreja praticamente triplicou. Em 1 ano e meio para 2 anos, estratégia, trabalhando duro, o povo ali apaixonado e experimentando a graça de Deus, e todo mundo junto. E aí, de repente, no meio daquele processo, eu tinha na igreja um menino que era o tecladista, a irmã dele era ministra de louvor, o pai era o meu mestre de obras, que tinha me ajudado a construir boa parte do prédio da igreja, e a mãe do casal, ela tinha sido treinada pela minha esposa, e a minha esposa, depois de treinar, ordenou ela pastora. Então, uma família completamente envolvida. E um dia essa menina do louvor, ela fez alguma coisa errada, que eu não lembro bem o que foi. Eu sei que quando ela fez algo errado, eu peguei e apertei ela. E apertei firme. Quantos aqui já deram um aperto firme em alguém e fala, ai, ai, ai? Só quando eu apertei firme, o que aconteceu? A família inteira emburrou. Eles ficaram alguns dias assim na igreja, passou 1, 2 semanas, marcaram comigo no gabinete. E aí a família toda sentou comigo no gabinete e falaram para mim assim: pastor, nós viemos aqui porque nós estamos orando já há alguns dias e gostaríamos de comunicar para o senhor de que o nosso tempo nessa igreja acabou. E eu falei, mas como assim? A gente cuida de vocês há tanto tempo, a gente trabalha com vocês, cuidando da família de vocês, e fui tentar, igual todo pastor faz, para tentar reverter a história. E depois de algumas tentativas de tentar reverter, eles falaram, pastor, nós já oramos e já decidimos, Deus falou. E quando fala Deus falou, irmão, quem sou eu para poder desfalar o que Deus falou, né? Deus falou de que o nosso tempo acabou. Então tá bom, queridos. Amém. Deus abençoe vocês. Irmão, o tempo de uma pessoa acabar de uma igreja é normal, é tranquilo. O pastor fica triste, mas isso acontece, não tem para onde correr. Agora, o que não é normal é o tempo de uma pessoa acabar e ela querer obrigar com que o tempo de outras pessoas acabe também. E foi isso que eles fizeram. A igreja estava no pico total e eles levaram 40 pessoas da igreja. Nós ficamos 1 ano. O céu da igreja travado. A igreja não crescia nada. A igreja não crescia nada. Travado. Eu fui pedir ajuda para um mentor que Deus colocou sobre a minha vida. E eu falei para ele, pastor, eu não sei o que está acontecendo. 1 ano. Não cresce nada na igreja. 1 ano que não acontece nada. E ele fez a seguinte pergunta para mim. Ele falou, Bruno, eu queria saber de você como é que está o seu coração com relação àquela família que saiu daqui há 1 ano atrás. Bota a mão na sua cabeça e fala, ai. Eu falei para ele, meu coração está muito ferido, eu estou muito machucado, porque o que eles fizeram comigo foi uma ingratidão muito grande. Eu estou muito ferido com eles mesmo. E ele me falou, olhou nos meus olhos e ele me falou uma frase que nunca mais eu esqueci. Ele virou para mim e falou assim, Bruno, deixa eu te falar uma coisa. Quando o coração se fecha, a unção acaba.
Bruno, quando o coração se fecha, a unção acaba. E foi exatamente isso que tinha acontecido. Meu coração se fechou. Eu, como pastor da igreja, meu coração se fechou. Eu entrei em crise depois daquela palavra. Eu lembro que eu fui jejuar, eu fui orar. E eu, depois de jejuar e orar, Deus falou, você vai resolver isso rápido, rápido. Eu passei uma semana talvez. Eu lembro que num culto de domingo, antes chegava cedo na igreja, bem cedo para poder orar. Eu estou lá na igreja, no altar aqui, orando. E Deus falou, agora você vai resolver essa situação. Eu peguei o telefone e liguei para o irmão, que é o líder da família. E eu falei, irmão, aqui é o pastor Bruno, tudo bem? Na hora que eu falei, ele chegou a dar um nó, ficou mudo. Falei, por favor, não desliga não, preciso muito falar com o irmão, de verdade, algo especial de Deus. Ele, sim, pastor. Falei, irmão, eu queria dizer de que eu te peço perdão por qualquer coisa que eu tenha feito para você e para sua família. E eu queria dizer de que eu perdoo você e a sua família. E vocês estão abençoados para poder caminhar onde vocês quiserem. E eu estou fazendo isso 100% do coração. Ainda orei com ele. Desligou o telefone. Irmão, parece que naquele dia, exatamente naquele dia, saiu uma tonelada das minhas costas. E imediatamente, logo depois que eu fiz isso, o que aconteceu com a igreja? A igreja voltou a crescer, porque o meu coração se abriu novamente, irmão. Tem gente que está aqui, que estava experimentando um tempo bom de crescimento no seu ministério, na sua vida. Mas alguma coisa aconteceu com você no meio do caminho. Alguma coisa feriu seu coração no meio do caminho. E isso que te feriu fez seu coração fechar. E quando o coração se fecha, a unção acaba. Terceiro, a gente vai encerrar aqui. E eu vou ficar pertinho mais de vocês. Quantos querem voltar a crescer, digam amém. Você sabe o que aconteceu aqui com esse aprendiz de profeta, o discípulo do profeta? Ele, quando pede ajuda, o profeta pergunta para ele assim, me mostra onde foi que caiu. Ele fica assim e o profeta fala, faz o seguinte, pega um pedaço de madeira e joga esse pedaço de madeira lá no lago. E quando você jogar o pedaço de madeira lá no lago, o ferro que está no fundo em qualquer lugar, ele vai grudar igual a imã no pedaço de madeira e fazer assim, ó. Irmãos, para o discípulo voltar a crescer, ele precisou de obedecer uma orientação de Deus que veio através do profeta, mesmo que essa orientação lhe parecesse uma loucura. Faz assim com o dedo, assim, ó, fala, loucura, loucura. Diga uma coisa para mim, um ferro que está no fundo de um lago, ele gruda igual a imã num pedaço de pau de madeira, assim, como é que é o nome disso? Um dia, um homem, um general, que era muito vitorioso, porém leproso. O nome dele, como é que era mesmo? Ele chega na sua casa e a menina que trabalha na casa dele fala, meu senhor, quando ela vê a lepra dele, fala, meu senhor, se o senhor por acaso for num profeta de Israel e pedir para ele orar pelo senhor, ele vai orar e o senhor vai ser curado dessa lepra. O que Naamã fez? Pegou uma comitiva e foi até o profeta. Chegou lá no profeta e ele disse, vim aqui para o senhor orar por mim para eu ser curado dessa lepra. E o profeta fala, quer ser curado? Quero sim, por favor, ora por mim. O profeta fala, se quer ser curado, vá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Naamã fala, que é isso? Isso é uma. Não tem um rio melhor aqui para eu poder mergulhar? Aliás, eu pensei que eu fosse vir aqui, se eu fosse sapatear no poder, botar a mão na minha cabeça, expulsar a enfermidade e eu fosse ser curado. Só está mandando eu ir lá no Rio de Jordão. E aí quando o Naamã está falando isso, um soldado que trabalhava ao lado de Naamã fala, meu senhor, se por acaso o profeta mandar você obedecer uma loucura para você ser curado, você não obedeceria? O que Naamã fala? Então tá bom, vou obedecer. Aí ele vai até o Rio Jordão. E
quando chega lá no Rio Jordão, ele mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando ele mergulha a 7ª vez que ele levanta, curado. Porque obedeceu uma palavra de Deus, mesmo que essa palavra lhe parecesse. Josué está conduzindo o povo para a terra prometida. E de repente Josué vai conquistando cidade, vencendo o rei, derrotando o rei. E de repente ele se depara com uma cidade que estava cercada com grandes muralhas. E o nome dessa cidade era... Vocês estão lendo a Bíblia aqui? E ele chega diante das muralhas e ele fala: Deus, e agora? O que eu faço? Aí Deus fala para Josué: Josué, pega o povo, rodeia a cidade durante 7 dias. No último dia dá 7 voltas. E na última volta manda todo mundo abrir a boca e gritar. Josué fala: o quê? Tá bom, Senhor, eu vou obedecer, loucura. Então Josué pega o povo, rodeia a cidade durante 7 dias. No último dia dá 7 voltas. E na última volta todo mundo abre a boca e grita. E quando todo mundo abre a boca e grita, as muralhas... Porque ele teve coragem de obedecer uma palavra de Deus, mesmo que lhe parecesse. Jesus está andando com seus discípulos. E de repente os discípulos olham um ceguinho lá no canto e eles perguntam para Jesus assim: Jesus, aquele ceguinho está ali por quê? Foi ele quem pecou ou foram os pais dele? E o que Jesus fala? Nem ele nem os pais. Ele está assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Traz ele aqui. Eles trouxeram, botaram um ceguinho aqui, ó, pertinho de Jesus. A Bíblia diz que ele era cego, mas não diz que ele era surdo. Então ele está aqui pertinho de Jesus. Jesus faz mais ou menos assim. O ceguinho está ouvindo aquilo. E ele fala: Jesus, o que o senhor vai fazer com isso? Você quer ser curado? Eu vou passar isso nos seus olhos. Jesus, que nojo, isso é uma... Então, se quer ser curado, deixa eu fazer algo que para você é uma loucura. Então, Jesus passa, cuspe com areia nos olhos do ceguinho. E eu imagino que o ceguinho estava ficando arrepiado com aquilo. Ai, que nojo. E aí, o ceguinho fala: e agora, Jesus? Eu já vou enxergar. Eu vou enxergar, eu estou curado. E Jesus fala: você vai precisar de obedecer uma segunda loucura. Vai até o lago de Siloé e se lave lá. E depois que você se lavar no lago de Siloé, aí você vai se curar. Então o ceguinho vai lá no lago de Siloé e ele lava os olhos dele. E depois que ele lava, ele abre. E ele enxerga pela primeira vez. Porque ele obedeceu uma palavra de Deus, mesmo que lhe parecesse loucura. Tem gente que está aqui e para voltar a crescer vai precisar de obedecer uma loucura apenas. Mas tem gente que está aqui e para voltar a crescer vai precisar de obedecer 2 loucuras, uma atrás da outra. 2 loucuras, uma atrás da outra. Se você quer voltar a crescer, por favor, fique de pé que nós vamos orar. Pessoal da adoração, se puder vir um pouquinho aqui na frente. Olhem para mim. Tem gente aqui que podia estar caminhando a 200 km por hora no ministério. Você não está dando nem metade disso. Alguma coisa aconteceu no meio da caminhada. Alguma coisa que você ouviu no meio da caminhada. Isso fechou seu coração. Você sabe que você poderia estar fazendo muito mais pelo reino de Deus. Você sabe que poderia estar se envolvendo muito mais na obra de Deus.
Alguma coisa aconteceu com você no meio do caminho, pastor. O que foi que aconteceu? Irmã, alguma coisa você ouviu dentro de casa, irmã. Foi isso que você ouviu dentro de casa que fechou seu coração e te desanimou. Foi uma ingratidão que você sofreu, alguém que você investiu e apunhalaram você pelas costas. O que foi que aconteceu com você? Eu quero orar com você. Mas você precisa dizer para Deus: Deus, eu quero voltar a crescer. Então, se você quer, sai do seu lugar e vem aqui na frente agora. Sai e vem aqui agora. Vem aqui para poder falar com Deus agora. Xarabachecatarabarabarabarás. Xaracatachecatarabarabaraás. Xaracatequetecochocotorobadarabarabaraás. Chorabanda que choucarabanda que chacas choucarabarabarás. Charabas choucarabandarabarás. Envolve, Senhor, a nossa vida com a Tua graça, Pai. Envolve, Senhor, a nossa vida com a Tua graça e faz os Teus filhos que estão aqui voltarem a crescer. Faz, Senhor amado, essa serva do Senhor que está há alguns meses, ó Deus amado, ela está desanimada por causa de tanta coisa que ela sofreu, Pai. Destrava isso, Senhor, destrava isso nela e faz ela voltar com força total. Pai, faz essa pastora voltar com força total para aquele lugar, Pai. Pai, faz essa irmã voltar com força total ao lado do teu marido como ajudadora. Faz ela voltar com força total, Pai. Olha, Deus amado, esse pastor que está aqui, Deus. Olha esse pastor que está aqui, Deus, e manifesta sobre a vida dele a tua graça, restaurando a força, a fé, o vigor e o ânimo pelo chamado do ministério, Pai. Chegou a hora de voltar, meu irmão. Chegou a hora de voltar, meu irmão. Daqui a pouquinho vocês cantam. Continua fazendo barulho, escute. Você sabe por que nós temos que fazer tudo o que depende de nós, o que nós podemos fazer para poder voltar a crescer? Aquele discípulo, quando ele faz o pedido de ajuda, ele diz: ai, meu Senhor, eu perdi esse ferro e ele era emprestado. Ele se preocupa porque aquilo não era dele. Ele estava vivendo o crescimento, experimentando o crescimento com aquilo, mas aquilo tinha um dono, não era dele. E um dia ele ia ter que prestar contas com o dono. Por isso ele entra em desespero e fala: eu preciso recuperar isso, porque isso era emprestado. Sabe por que, pastor, que você precisa voltar a crescer? Sabe por que, minha irmã, que você precisa voltar a crescer? Porque essa visão de crescimento a respeito daquela cidade, a respeito daquele bairro, a respeito daquela igreja, a respeito daquele ministério, essa visão, ela foi apenas emprestada para você. Deus poderia ter colocado essa visão dentro de outra pessoa. Ele escolheu colocar ela dentro de você. Então honre a escolha de Deus. Honre a escolha de Deus, porque um dia você vai ter que prestar contas. Ele não deu essa visão para outro, Ele deu para você. Ele não colocou essa chama no coração a respeito desse trabalho na vida de outro. Ele colocou em você. Então honre isso e volte a crescer. Honre isso e volte a crescer. Honre isso e volte a crescer, irmão. Chorabastei caras. Chorabastei carabarabas. Chocarabarás. Digno desta canção, só Tu és, Senhor.
Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Aleluia, aleluia. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Eu sou Teu. Faz mudar o santo, Ele é santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, 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 Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, meu Deus. Sabe o que eu quero pedir, irmão? Você que está ajoelhado aqui na frente, coloque-se de pé. E por favor, todos vocês olhem para mim. Volte com força total. Volte a ser quem você era. Volte a se envolver como você se envolvia, irmão. Lembra do tempo do seu primeiro amor, irmão. Lembra disso, irmão. Lembra disso, irmão. Por que isso esfriou? Irmã, por que isso apagou do seu coração, irmã? Volte com isso, irmã, volte. Pelo amor de Deus, volte, irmão. Pelo amor de Deus, volte, irmão, volte. Eu quero motivar você a se espalhar nessa igreja. Você que está aqui na frente, você que está no meio, você que está atrás. E vocês vão abraçar, você que está na galeria, o maior número de pessoas que vocês puderem. Vocês vão abraçar e vocês vão dizer: chegou a hora de você voltar a crescer. Chegou a hora, sai do seu lugar, sai do seu lugar, sai do seu lugar e diga: chegou a hora, vai lá, diga aí. Dá um abraço profético, dá um abraço profético. Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora. Eu
coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável. Declare isso com as mãos para cima. És inigualável. A Ele a glória, a honra e o louvor. Abri os meus olhos, abra os nossos olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o